Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Espero que estejam bem, onde quer que seja. Antes de me apresentar, eu quero dizer que nós temos então para Barras, na Indonésia, francês, português e espanhol. Por favor, clique no logo na parte superior da tela do Zoom, selecione o seu idioma. Eu sou a Emily Polato, do Instituto de Desenvolvimento. Vou falar com vocês hoje sobre minerais e transição justa. É o quinto webinar, a parte série de governança e alinhamento, que estamos se concentrando em falar sobre o sul global e vamos falar sobre as estratégias adotadas por práticos sobre esses investimentos. Hoje vamos falar sobre minerais críticos para um futuro verde, compartilhando o que é necessário em todas as geografias para lidar com as questões complexas locais e assegurar os direitos das comunidades indígenas locais e também, ao mesmo tempo, tendo questões como a pegada da terra e outros aspectos da transição energética. O primeiro princípio do relatório do painel da ONU é a questão dos direitos humanos, o relatório inclui os humanos na cadeia de valor. O relatório diz também que isso deve incluir justiça e equidade. Esse relatório foi publicado em setembro e nós vamos ouvir um pouco sobre isso hoje. E pensando nisso, com essas prioridades, estou animada em discutir o que vai levar para colocar em prática esses princípios. Antes de começar, introduzindo o painel, nós temos hoje algumas notas logísticas que você apresentem no chat. Nós estamos divulgando este evento em plataformas e na conta do Twitter, nós estamos usando o hashtag TwitterAlign. Eu uma mídia social para este evento, compartilho com vocês no chat. Se tiverem perguntas, por favor, usem o Q&A, QIA, na parte inferior da tela. E, finalmente, por transparência, digo que a sessão de hoje está sendo gravada e vocês vão receber o link para o vídeo depois. Também com as mensagens principais devem estar disponibilizadas no portal do Portal. Agora eu vou apresentar nossos palestrantes para discutir os assuntos de hoje. Temos Firma Mubanga, diretor de pesquisa e estudos do Centro de Justiça Ambiental da Zâmbia. Ele é um especialista em desenvolvimento sustentável, direitos territoriais. Então, temos o Macromison, especialista em desenvolvimento internacional e direitos territoriais. E pesquisas em entropia e expansão global. Andy Rothman, diretor executivo do Agricultura na Indonésia. E nós temos Naomi Nangoko, do Ministério de Energia e Desenvolvimento da Mineração na Uganda. O nome está conosco, nós está aqui, então ótimo. Então, agora vamos iniciar com uma pergunta do Mark, referente ao painel da ONU. Vou perguntar, Marco, o que você acha que este painel está provando? O que você acha do processo que este relatório tem alcançado até o momento? Obrigada, Emily. Obrigada por estar com vocês aqui. Eu fui parte deste painel que tinha 30 membros em todo o mundo, em países consumidores e produtores, 10 representantes de organizações internacionais e povos indígenas. E nós submetemos nosso relatório aos presidentes e a discussão principal, as implicações da discussão que aconteceu junto ao secretário-geral Baku,
Com isso, tem muitas informações a serem compartilhadas e nós estamos agora traduzindo os finais, finalmente, das recomendações sobre este painel. Esse painel teve um painel importante na questão da transição energética relacionada à mineração, como sugerido com ênfase particular na equidade de justiça e na governança, na questão das cadeias produtivas, cadeias de abastecimento, focadas nos países produtores, e nas políticas do que deve ser feito com relação às necessidades dos países produtores e países consumidores. Esse relatório pôs muita ênfase em proteção ambiental e direitos humanos. Nós estamos felizes em dar ênfase também à transparência, boa governança e anticorrupção, para assegurar que este setor faça o melhor pelas pessoas e pelo planeta. Então, as partes, stakeholders, ter acesso à informação para auxiliar no processo decisório, e particularmente do ponto de vista da vantagem, a transparência e accountability nas cadeias de abastecimento e boa governança. Esse trabalho vai trazer muitas oportunidades. Esse tipo de diálogo multi-stakeholder que o painel fez pode criar oportunidades para navegar perspectivas diferentes, seja de governos, comunidades, empresas, grupos sociais, para ajudar a mitigar riscos e maximizar o compartilhamento de benefícios e equidade. Então, a transparência é importante para criar fluxos de dados abertos e também oportunidades para maximizar o papel das pessoas que participam no futuro do setor. Obrigada. Obrigada, Marco, por essas palavras de abertura sobre o está o debate em nível global. Então, agora vamos falar dos contextos locais. Vou começar com o Freeman. Os governos querem que se abrace as oportunidades apresentadas para a expansão da mineração e dos metais para a transição. E vemos que muitas vezes isso significa um afrouxamento dos direitos humanos e direitos territoriais, que tem diretas implicações sobre os direitos locais, a comunidade local. Você pode falar um pouco para nós sobre como isso se reflete no seu contexto? Muito obrigada. Quero agradecer ao Marco pelas palavras de abertura brilhantes, e com isso vocês já podem ver que as conversas estão realmente vindo da perspectiva global. E em termos de contexto nacional, aqui na Zâmbia, por exemplo, que é um dos países que produz lítio, manganês e outros minerais, algumas das questões principais da nossa discussão pela justiça ambiental é que existe uma demanda. Existem muitos investidores que mostraram interesse não apenas no Zâmbia, mas em outros países, pessoas que querem investir e têm levantado a questão de, na medida do possível, os governos deverem atender essas demandas para que a gente possa conseguir desenvolvimento econômico para nossos países. Mas o que isso significa? Se nós não temos estruturas adequadas, nós estamos vendo que, em termos de aprovação de certos investimentos no setor de mineração, isso tem deixado impactos negativos nas comunidades locais e também no meio ambiente, e de forma geral. E um exemplo particular que eu quero compartilhar é o que está acontecendo na província do Sul e na província central, onde nós temos mineração de manganês, por causa do que nós temos visto em termos de mineração. A gente não consegue ver benefícios, existe uma desconexão entre benefícios e produção. Então, quando falamos de aquisição de terras, por exemplo, e questões dos governos, ele está acompanhando isso. A Zâmbia tem um sistema de direitos territoriais, mas o que isso significa para os investidores que querem explorar manganês é que precisam investir nas comunidades, mas existe uma desconexão entre a política e a implementação.
processo de aquisição da terra para investimento tem ocorrido em detrimento dos direitos. E então os governos têm dado direito de mineração, muitas vezes indiscriminadamente, e o Ministério das Terras, que trabalha com as comunidades locais, conselhos locais, lideranças para facilitar o processo, estão desconectados. Então, isso tem deixado muitas comunidades descolocadas, injustiçadas, procedimentos que não estão sendo seguidos, as orientações não estão sendo seguidas de acordo com as políticas. Então, eu sinto que antes de podermos começar a falar sobre a produção de 3 milhões de toneladas até 2030, que foi determinada pelo Ministério de Mineração como estratégia, está sendo desenvolvido, mas o desafio é que nós não sentimos que está sendo feito de forma adequada esses investimentos. Estão impactando nossas terras de agricultura, a mineração está avançando sem preservar terras agrícolas e os direitos das comunidades. Obrigada. Iman, essa contextualização é muito útil. Eu acho que a partir daí, nós queremos focar essas sessões nas abordagens-chave para resolver alguns dos desafios. Eu queria saber se você pode falar sobre algumas das abordagens que você tem adotado para promover os direitos territoriais e governança no seu território e talvez quais são as políticas mais urgentes e o que é necessário para fortalecer os governos daqui por diante, em local ou no nível nacional. Bom, localmente, Justiça Ambiental está trabalhando junto com várias instituições, fazendo advocacy pelas comunidades locais e seus direitos territoriais diante das questões críticas. E uma das estratégias que estamos desenvolvendo agora é a sensibilização. Estamos tentando ajudar as comunidades a entender as questões, os arcabouços que nós temos atualmente sobre a aquisição de terras e sua governança e de maneira geral. Mas por causa dessa desconexão que eu falei agora, nós temos investidores que querem chegar aos locais e às vezes fazerem explorações de bens, mas as comunidades não entendem como isso funciona. Então, nós temos as comunidades sendo descolocadas, os conselhos locais estão sendo atropelados porque existe uma autoridade administrativa mais alta que está dando as direções. Então, mesmo que não seja o caso, nós não conseguimos realmente ver nenhuma punição sendo tomada, medida punitiva pela administração superior. E a partir disso, nós também estamos trabalhando com as comunidades para resolver as questões críticas que surgem com a mineração. Muitas comunidades estão acolhendo esses investimentos, por exemplo, na região onde se minera manganês, estamos vendo que acontece uma questão muito grave com relação à toxicidade do manganês dessa mineração, que está afetando a província. Muitos trabalhadores sofrendo danos de saúde por causa de uma doença causada pelos altos níveis de manganês no sangue. Então, o que está acontecendo com as comunidades? Estamos tentando advogar pelos direitos humanos para que as empresas tomem responsabilidade pelas suas ações e que aceitem os direitos territoriais e cumpram os direitos territoriais das comunidades. Então, nós podemos nos assegurar que essa possa ser uma boa prática e que possa promover os direitos das comunidades. Também estamos trabalhando com o projeto da UPN, em particular para os direitos humanos na Zâmbia, e nesse projeto estamos oferecendo um treinamento, estamos trabalhando com as comunidades tradicionais e com os governos locais e com os investidores e mineradoras para podermos resolver esses desafios, envolvendo as consequências dos resultados da mineração, os impactos da mineração, para tornar esse processo todo seguro e respeitoso aos direitos. Então, estamos trabalhando com outros países que estão trabalhando com a questão territorial. Vocês podem ver que estamos
parte das abordagens de governança na Zâmbia, na MANT, NTSS. E nesse projeto nós estamos tentando entender as questões-chave relacionadas a investimento e a mineração e descobrimos que a governança da terra realmente é um problema. E os problemas são sociais, ambientais, problemas de saúde, sanitários. Então, para que o processo de transição energética seja justo. Então, eu pedi desculpas, o palestrante foi interrompido. Desculpe, eu entendi você porque teve um problema com a sua conexão, mas obrigado por voltar e por dar exemplos concretos sobre diálogos, coalizões de comunicação, níveis subnacionais e nacional. Obrigada por isso. E agora eu vou passar para a Neon. Queria saber se você poderia falar das questões de políticas e procedimentos e dos arranjos locais e nacionais sendo elaborados com relação ao contexto da mineração, na mineração na Uganda. Obrigada. Obrigada por estar aqui, por me convidarem. Nós perdemos o áudio da Naomi. Não estou ouvindo. Bom, conseguem me ouvir? Tem um pouco de eco, mas deve funcionar. Vamos lá, vou tentar falar mais alto. Na Uganda, nós temos o ato de mineração de 2022. Estamos no processo de sua implementação. Esse ato protege os direitos das comunidades, um acordo entre as mineradoras, o Ministério e as comunidades para assegurar que tenhamos acordos de desenvolvimento das comunidades. Nós vimos ao longo dos anos como as comunidades, nós temos visto como tem sido feito de maneira injusta e muitas comunidades não têm condições de serem atendidas, não conseguem ser atendidas em seus direitos. Não são pagos royalties, não existe projeto de desenvolvimento, então estamos tentando resolver isso com esse ato. Na maior parte dessas comunidades não têm seus direitos respeitados. Então, como nós podemos abordar isso? Através do acordo de desenvolvimento das comunidades, nós estamos assegurando que as comunidades e as mineradoras se sentem para negociar o que é melhor para a comunidade. Isso deve ser uma situação em que todos ganham. Então, as empresas precisam entender o que é melhor para cada comunidade. Nós documentamos esses acordos
O Ministério supervisiona as negociações, como a comunidade pode se beneficiar em termos de compartilhamento de royalties e como em vários níveis se pode melhorar a educação da comunidade. A comunidade então vem e compartilha suas ideias. E a empresa também pensa em como pode apoiar a comunidade. Nós temos regulamentos para como esses acordos devem ser dados. Então, todos têm o seu momento de se posicionar, as comunidades e as empresas. Então, e como isso é algo novo que está acontecendo, isso é algo que deve crescer. Mas as necessidades variam de região a região. Então, esse modelo apoia as comunidades, e as comunidades apoiam umas às outras com suas experiências sobre como obter o melhor benefício. Estamos no processo de desenvolvimento dessa regulamentação e tem sido interessante observar que as comunidades, as mineradoras, sociedade civil e governo estão conseguindo negociar seus interesses. Então, essa é uma boa direção que o governo está tomando. Obrigada, Naomi. Foi bem claro e também uma chance para que os outros entendam e ouçam falar desse avanço. Então, o mecanismo para os CDAs, como está sendo elaborado, como as regulamentações estão sendo desenvolvidas e como tem acontecido. Tem mais algum aspecto do trabalho que o governo da Uganda tem realizado em termos de promover direitos territoriais e comunitários em relação à mineração, antes de passarmos para o próximo contexto? Sim, eu gostaria de compartilhar sobre a institucionalização dos acordos. Quando nós vamos à comunidade, às comunidades, nós vemos que para a comunidade isso é uma questão de sobrevivência, não é apenas uma questão de negócios. Então, governos estão tentando desenvolver regulamentações, assegurando que as comunidades, como proprietárias do território, possam participar e se beneficiar dos recursos que entram a partir da mineração. Então, nós buscamos que as comunidades participem de maneira equitativa, e também a comunidade se responsabilize pela coordenação dessa cooperação e assim sejam capazes de se beneficiar dos recursos de maneira adequada. Com relação aos direitos territoriais, é uma diretiva que nós criamos para o desenvolvimento local, em que as empresas, que regula o acesso à terra pelas empresas.
Então, de maneira geral, nós vemos que tem pessoas que já estão recebendo compensação, recebendo recursos, que são recursos repassados compulsoriamente com a compra da terra. Então, isso abre caminho para os procedimentos do desenvolvimento sustentável. É uma negociação que nós estamos tentando melhorar e ver como podemos, no futuro, termos cada vez mais vantagens para as comunidades. Como as comunidades que abrigam as mineradoras não podem deixar de participar e se beneficiar. E não, então, nós estamos estudando para ver como pode ser melhor implementado. Obrigada por elaborar algumas das complexidades sobre o contexto específico e legislação, mecanismos legais específicos. Vou passar agora para a Indonésia. Andy, nós estamos te esperando aqui pacientemente, nós queremos ouvir você também sobre a mesma questão que eu coloquei primeiro no começo, sobre esse processo do afrouxamento dos direitos de acesso aos territórios e a natureza das implicações disso sobre os direitos territoriais e locais. Se você puder explicar para nós como isso acontece no seu território, também as implicações para os grupos específicos, por exemplo, o grupo de mulheres e direitos territoriais, e então podemos falar sobre essas abordagens em que vocês têm se engajado. Obrigado, Andy. Obrigada por estar aqui. Eu estou muito feliz em poder estar aqui neste webinário. Então, vou explicar sobre a expansão da mineração na Indonésia atualmente e como a violação do acesso está acontecendo e a transição energética como está acontecendo aqui na Indonésia. Então, existem algumas coisas que são consistentes com relação a algumas coisas que são violações de direitos que têm acontecido com frequência nas áreas rurais na Indonésia, especialmente nas terras indígenas e áreas agrícolas, áreas florestais. Existe muito afrouxamento por parte do governo indonésio para as mineradoras. Então, existem algumas coisas acontecendo na Indonésia, por exemplo, a construção das mineradoras é dada, para essa construção são dadas áreas muito amplas que impactam áreas agrícolas de povos indígenas e também de grupos de mulheres. Então, segundo, existem mudanças regulatórias acontecendo na Indonésia que abrem oportunidade para a transição energética, e isso está afetando as comunidades, as terras, então as terras agrícolas dos territórios indígenas que estão protegidos e também as áreas florestais. E terceiro, existe muita grilagem de terras acontecendo aqui na Indonésia. Então, aqui no nosso país, as empresas que estão focando no níquel, as empresas têm oportunidades dadas pelo governo, e isso coloca as comunidades em desvantagem, especialmente os grupos de mulheres e grupos indígenas. Então, as vilas indígenas, também os fazendeiros, pequenos fazendeiros, pequenos agricultores, de marginalização, as pessoas estão sendo impedidas de gerir suas terras, estão sendo discriminadas e excluídas, e então que tem resultado
Isso tem resultado em turbulências na sua gestão territorial. Isso implica nos direitos das mulheres, por exemplo, isso está acontecendo nas nossas comunidades. Existem grupos de mulheres que precisam lutar por sua sobrevivência. E essas mulheres estão sendo criminalizadas pelas empresas mineradoras. Isso realmente impacta as comunidades locais e os grupos de mulheres na Indonésia, especialmente os grupos que estão em áreas rurais. Obrigada. Obrigada, Andy, por nos dar essa informação. Eu queria saber se você poderia compartilhar conosco algumas das ações-chave que estão sendo tomadas para promover os direitos territoriais das comunidades com as quais você tem trabalhado e talvez enfatizar alguns dos aspectos de procedimentos e políticas para fortalecimento dos governos na Indonésia, localmente e nacionalmente, diante da expansão da mineração. Então, SOARRE é a organização maior na Indonésia, focada em advocacy ambientalista e relacionada à governança territorial na Indonésia. Então, existem alguns grandes papéis da WARRI na Indonésia. Um desses papéis é como o WARRI advoca pelas políticas e promove a renovação das políticas na Indonésia relacionadas ao meio ambiente. E como o WARRI está conduzindo MOBI junto ao governo para as comunidades, em prol das comunidades do meio ambiente, então, para que as comunidades locais possam se beneficiar dos, da proteção ambiental. E o Rio está focando no desenvolvimento comunitário e também construindo capacidade, treinando as comunidades sobre questões ambientais e como gerir as terras adequadamente. Então, é isso que o Arri está fazendo. Com relação às políticas emitidas por nosso governo, com relação à transição energética, existem muitas políticas que nós consideramos que estão sendo afrouxadas, desrespeitadas pelas empresas mineradoras. Uma dessas políticas é a Lei de Criação de Empregos emitida pelo governo, e o governo também acaba oferecendo muitas licenças de mineração às empresas dentro de áreas de florestas, áreas protegidas e áreas indígenas. Então, muitos dos territórios indígenas estão sendo dados às empresas para a mineração. Isso é um problema muito grande e também a questão da criação de empregos e a regulamentação de 2019 que proibiu a exportação de minerais, e isto causa muitos investimentos, traz muitos investimentos para a Indonésia. Então, tem centenas de licenças de mineração na Indonésia atualmente. Isso está afetando o nosso meio ambiente e a vida das comunidades, porque não está considerando os direitos das comunidades, o território das comunidades que não devem ser dados às empresas para mineração.
Então, isso afeta as comunidades locais por causa do o estrago ambiental que acontece. Por exemplo, os pescadores estão realmente tendo dificuldade para pescar porque o oceano está impactado pela atividade de mineração, está poluído pela atividade de mineração. Porque existem políticas na Indonésia que dão oportunidades para investidores realizarem suas atividades de mineração aqui na Indonésia. É isso que está acontecendo. Obrigada. Obrigado, Andy. E eu queria saber se você quer falar sobre algumas das prioridades em termos de política para melhorar a governança, base nessa análise da lei, defesa do contexto local. Existem muitas políticas que causam, que trazem investimentos para a Indonésia. Uma delas é a política de geração de emprego, que foi emitida em 2020, e isso centralizou as autoridades no nível nacional. Essa lei não dá aos governos das províncias e distritais direito de autorizar essas atividades de mineração. Com todas essas decisões, licenças são emitidas pelo governo central, e isso é muito assustador aqui na Indonésia, porque existem muitos artigos que beneficiam as comunidades na gestão de suas terras, proteção de suas terras e a conservação da biodiversidade na Indonésia. Mas essa questão está sendo ignorada na lei de criação de empregos, em que são dadas grandes oportunidades para as empresas de mineração. Essa lei nos assusta muito. As comunidades locais que têm áreas rurais, que estão diretamente impactadas por essa lei. Obrigada. Obrigado, Andy, por falar sobre os desafios. Vou passar para o Mark agora, e nós ouvimos já bastante isso de contextos, e com base no que você disse no início, eu queria saber se você identifica as lacunas com base no que nós ouvimos, mas também sobre quais são as prioridades que temos que ter em mente na promoção das políticas globais e atenção aos direitos territoriais. E eu acho que é importante a gente se lembrar do que importa. Fizemos um relatório 18 meses atrás, mencionou que 70% da nova mineração iria crescer exponencialmente nas próximas 2 décadas, seria em terras de povos indígenas ou em terras protegidas, terras de comunidades locais. É por isso que nós estamos escutando essas histórias sobre a mineração crítica e o impacto sobre as comunidades e a necessidade das comunidades participarem efetivamente nessas atividades. Isso não é novo, isso é apenas a escala em que está acontecendo é uma escala sem precedentes. Então, a promessa da expansão da mineração deveria ser a criação de empregos, de infraestrutura, serviços e respeito ao meio ambiente. Mas, claro que nós sabemos que isso nem sempre é o caso. Nós temos exemplos dos contextos diferentes, mencionados pelos colegas aqui, vemos que, obviamente, não é o caso. Então,
Então, a terra está sendo solicitada também para projetos de energia sustentável. Então, esses temas são muito proximamente relacionados. Nós vemos a emergência de uma série de problemas como consequência da expansão da mineração e dos outros projetos que também requerem terra em ampla escala. Então, esses projetos são impactantes e significativos. Nós vemos a importância de trabalhar junto aos governos locais, como o da Indonésia, para entender como as comunidades se engajam nessas transições e que tipo de informações elas precisam para serem capazes de ter um papel eficaz no processo decisório sobre o que acontece, sobre o destino das terras. Então, a consultação precisa ser profunda e significativa em todos os estágios do processo, desde o início, da identificação da terra, as licenças, os direitos equitativos, os trabalhos com a comunidade e a proteção ambiental. Isso nunca aconteceu no passado. Nós vemos que as maiores empresas estão começando a se dar conta a importância de fazer isso desde o início, mas isso ainda está no início. E os eventos de mineração em que participo, eu vejo que existe uma preocupação verdadeira sobre mostrar engajamento com as comunidades em todos os estágios do processo, mas nós sabemos que as comunidades muitas vezes são incapazes de viajar, a informação não chega cedo o suficiente ou não chega na forma como é necessária, às vezes a informação é demasiado técnica, então as ONGs têm um papel importante em termos de comunicar essa informação para as comunidades, disponibilizar essa informação para que eles saibam o que está sendo planejado, quais são as oportunidades, quais são os riscos também. Então, nós temos feito alguns trabalhos em apoiar multi-stakeholders, muitas várias partes dentro do setor de mineração, nas Filipinas e na Indonésia, e, em particular, na Indonésia, em relação aos pontos colocados pelo Andy, nós temos trabalhado junto às áreas de mineração para que as comunidades tenham informação sobre quais são os planos de expansão, ah, as etapas iniciais. Então, alguns dos riscos identificados aqui podem ser de engajamento no início do processo de implementação. E esse processo de conversa com as comunidades, diálogo, é absolutamente prioritário nessas decisões. Obrigada, Marcos, muito útil. Obrigado por nos lembrar que essa conversa tem que ter em mente por que o diálogo com as comunidades é importante e por que também fazer a transição energética. Obrigado pelos exemplos concretos sobre os processos nos países que nós estamos discutindo. E vou passar para uma rodada final de perguntas relacionadas sobre a melhoria dos sistemas de dados sobre mineração. Estamos falando sobre a clareza, a transparência. Eu vou começar com a Anne, nesse caso, quais são os papéis específicos que como se pode melhorar a transparência na transmissão dos dados no contexto da Indonésia e como isso ajuda os atores diferentes, como isso pode ajudar atores diferentes no processo decisório e análise dos trade-offs entre as diferentes opções relacionadas a investimentos. Para o setor da mineração, na verdade, tem um papel muito importante, então é necessária informação, necessitamos de transparência do governo, especificamente dos que estão especialmente relacionada com a transição energética. A informação de transparência, nomeadamente, é um fator difícil na Indonésia porque há muitos dados que não estão a ser partilhados com o público, por exemplo, partilhados com o ONG, como a WAHI e com as comunidades. Entretanto, todos esses dados, por exemplo, os dados sobre as empresas de mineração e etc., esses dados são supostos ser informação pública, partilhada com as comunidades e com todas as ONG, como a WALHI. E essa informação é muito limitada.
Esse é um dos desafios em que a informação não está a ser partilhada de forma pública a respeito das empresas públicas e informação fundiária. Entretanto, quando a transparência pode ser aplicada na Indonésia, sim, com certeza vai haver muitos papéis que nós podemos utilizar para fornecer informação sobre a gestão dos recursos nacionais da Indonésia, como é possível fazê-lo corretamente, como é possível proteger o ambiente e os direitos humanos. Nós necessitamos realmente desta informação e, infelizmente, os dados sobre essa informação são, são problemas para nós, porque nós não temos acesso livre a esses dados, porque o governo e as empresas de mineração não estão a ser transparentes a respeito desses dados. Nomeadamente para apoiar a transição energética justa na Indonésia. A Indonésia pode abordar o percurso do desenvolvimento. Nós identificamos vários pontos específicos no desenvolvimento da Indonésia em que os dados e informação fundiária sobre o setor fundiário e da mineração estão a ser partilhados. Há transparência sobre esses dados e informação para apoiar a governança e a gestão dos recursos naturais. Isso seria muito bom, isso é útil e pode criar benefícios sobre na questão de como vamos formular uma boa governação, a gestão da comunidade, que precisa de ser protegida. E todo o espaço de mineração precisa de se focar para garantir que a transição energética justa é feita de forma correta e infelizmente não é o que está acontecendo na Indonésia. Muito obrigado, Andy, por essa descrição e por assinalar também as aspirações e a realidade e o progresso que poderia ser feito nesta área. Queria fazer a mesma pergunta ao Freeman, a voltar a dar-lhe a palavra para partilhar connosco os seus pensamentos sobre o papel que a melhor informação fundiária e transparência podem ter para lidar com alguns dos problemas que você assinalou há pouco. Muito obrigado, Emily. Recentemente nós tivemos um envolvimento com o Ministério dos Terrenos e dos Recursos Naturais para garantir que a governação da lei e a aquisição é feita corretamente. O problema é que na Zâmbia atualmente não temos informação adequada a respeito da auditoria fundiária, por exemplo, que terrenos é que temos cuja posse é do sistema tradicional, que é protegida, e o Ministério está a realizar pesquisas para criar um cadastro dos terrenos. Então a tecnologia é fundamental e a partilha de informação é fundamental. Nós precisamos de abrir estes mapas para poder informar criticamente as terras que temos em Zâmbia, por exemplo, os conflitos que temos em Zâmbia, porque, por exemplo, há problemas com a mineração em parques protegidos, em áreas protegidas, então se nós tivermos a informação, nós podemos saber que terras é que temos, onde é que estas terras estão. Um dos líderes tradicionais que nós convidámos para um diálogo indicou que na província do Nordeste a maior parte da terra agora é dada para a exploração. Então ele diz que a ameaça à segurança alimentar é real no interesse da expansão mineradora, porque nós também precisamos da terra para a agricultura e nós estamos a converter a terra a uma taxa muito alarmante. Então o que vai acontecer em Zâmbia no fim é que vão haver tantas concessões mineiras dentro do país, isso vai afetar a nossa segurança alimentar.
com essas coisas em mente, é para mostrar que a partilha de informação é essencial e não só promove a transparência, mas também guia a nação em termos de desenvolvimento, da agenda do desenvolvimento, na expansão, em termos da expansão económica, para nós sabermos, por exemplo, nestas áreas não podemos minerar, e é por isso que nós estamos a argumentar que as auditorias fundiárias têm que ser feitas e também o mapeamento que tem que ser feito acessível a todas as pessoas, ou através do nosso website, ou através de aplicações digitais que as pessoas possam usar em qualquer área, em qualquer situação. Nós sabemos que as comunidades locais têm dificuldade no acesso à tecnologia. Acho que perdemos o Freeman durante alguns momentos, esperemos que ele regresse, como aconteceu há pouco. Mas acho que isto foi bastante útil para repetir este desafio ou da importância da informação fundiária para ilustrar as pressões, a competição de interesses nas terras para propósitos diferentes e também combater as crises climáticas e da natureza, bem como promover a agricultura, a produção e a produtividade onde for adequado. Freeman já está de volta connosco e eu queria mais alguma coisa para dizer mais alguma coisa para terminar. Para concluir, o que eu estava a dizer é que a tecnologia e a partilha de informação é fundamental, especialmente, especialmente no aspecto dos minerais críticos. A maior parte das comunidades locais não sabe que a sua terra já foi oferecida numa licença de exploração. Então, essa informação tão básica, até mesmo as prefeituras locais, os distritos locais não têm essa informação. Então, há uma lacuna em termos da partilha de informação. E é por isso que há problemas de responsabilidade, de transparência. E instituições como a ATI na Zâmbia, eles também têm dificuldade em obter informação relacionada com as indústrias tratoras, por exemplo. Então, é possível ver que não só reforçar a partilha de informação e a tecnologia vai reforçar também, vai ajudar a resolver a maior parte dos problemas, mas também vai criar uma plataforma em que, em termos de desenvolvimento, nós sabemos onde é que podemos minar, onde é que não podemos, que terra é que pertence a este sistema de posse ou aquele sistema de posse, mas de momento nós não sabemos a informação, nós não sabemos que terrenos é que fazem parte da posse tradicional ou não, porque essa auditoria a termo nacional ainda não foi feita. Perdemos o Ferman novamente, mas eu acho que ele já nos levou de volta para o Mark nesta pergunta a respeito do trabalho do EITI e o papel do sistema de informação fundiária. Então, Mark, passo-lhe a palavra a este respeito. Obrigado. O Freeman ilustrou muito bem alguns dos desafios no acesso à informação necessária para ajudar a informar o diálogo, a envolver as comunidades e os pedidos de planeamento, licenças de exploração de terrenos para certificar que é feito da maneira correta e para as pessoas saberem como é que estes terrenos são utilizados. Houve uma pergunta bastante interessante que perguntava e se as comunidades não querem prosseguir com a mineração, e se calhar vamos abordar essa pergunta mais tarde. Ok, sobre a ITI, nós trabalhamos em 55 países e eu queria falar sobre aspectos da nossa norma de 2023 que pode fornecer alguns pontos de entrada para lidar com estes problemas identificados nesta sessão. Esta norma põe muita mais ênfase na consulta comunitária e requer que os governos e as empresas revelem como é que realizam esta consulta a nível da comunidade, nomeadamente a respeito do consentimento prévio e informado das pessoas, dos povos indígenas. E claro, a FPIC tem um requisito que se as comunidades não quiserem prosseguir, então deve acontecer que
direitos são respeitados. Sabemos que na prática isso não, nem sempre ocorre. O segundo ponto que da norma da ITI requer a libertação da informação de dados de emprego por projeto, ou seja, por mina. Isto pode ser muito valioso para as comunidades locais, para saberem que fontes de oportunidade é que há para emprego e quem é que está a ser empregado, idealmente segregado por género, porque muitas vezes sabemos que os melhores trabalhos, os trabalhos mais bem pagos, vão para os homens em vez das mulheres, então esses dados são também importantes. Em terceiro, as despesas sociais, muitas vezes estes terrenos, estes negócios vêm com muitas promessas de benefícios em termos de habitação, educação, em termos de centros de saúde e muitas despesas sociais. E essa informação muitas vezes não é fácil de aceder. A nossa norma requer que isso seja agora publicado a nível do projeto para as pessoas mais uma vez saberem o que é que vem ou o que é que está para vir para a comunidade local. A quarta área, e este é particularmente importante nos países que têm provisão descentralizada, ou seja, parte dos rendimentos a entrar para projetos mineiros divididos pela comunidade ou pelo Estado local. Essa informação no espaço público é bastante importante para as pessoas poderem analisar e ver o que é que vai entrar na sua comunidade, que benefícios é que eles podem identificar como em resultado da partilha das receitas. Em quinto, divulgação do impacto social e ambiental. Isto é vital, importância vital para abordar alguns dos pontos que nós ouvimos da Indonésia e do Zâmbia. Então, divulgar a informação sobre estes processos legais é vital, é de importância vital e muitas vezes nós vemos que não é fácil de aceder ou não são acessíveis para as comunidades locais. Muito obrigado, Marco, por nos falar de alguns dos detalhes das normas também. Nomi, eu gostava de lhe falar a palavra por último sobre o papel da melhor informação fundiária e da transparência do setor fundiário antes de passarmos para a sessão de perguntas e respostas. Então, Nomi, passo-lhe a palavra. Muito obrigado mais uma vez. Eu vou tentar falar o mais claramente possível. A respeito da transparência da informação do, do governo e das companhias mineiras é um ponto importante que nós temos que considerar no futuro. Muitos destes minerais não foram explorados e as comunidades estão a ser empurradas e não se sabem muito bem o que é que são minerais críticos. E estes terrenos são importantes para a segurança alimentar, para o desenvolvimento social. E nós estamos a olhar para estes aspectos que consideramos críticos e também em relação aos direitos fundiários. Estes terrenos muitas vezes são de posse individual e comunitária. Muitas vezes não sabemos quem é que é o proprietário de certos terrenos e há certas zonas que são ricas em minerais, muitas vezes são de posse tradicional. Então é importante saber, é importante saber, ok, esta parcela de terra, quem é que é o proprietário? Então isto é um problema difícil de resolver. Nós precisamos de mais informação fundiária, temos que mover, por exemplo, situações em que as empresas mineiras entram no país, mas este problema da posse fundiária, há, por exemplo, 5 pessoas diferentes que dizem que são os proprietários da mesma terra, e então é importante ter a conversa, o diálogo com essas empresas mineradoras. E quando diz respeito ao uso da terra,
O intérprete pede desculpa, está com um pouco de dificuldade em ouvir o palestrante. É preciso ter documentação mais clara, é preciso ter mais diálogo e com as comunidades. E, e nesta área, portanto, a parte das receitas que vão para o proprietário da terra, então é importante saber se pertence à comunidade ou a indivíduos. Então nós temos que identificar quem é o proprietário, porque se não sabemos quem é realmente o proprietário da terra, então é um aspecto em que temos que trabalhar. Temos que falar com os governos, com as comunidades, para ver, para termos um sistema em que toda a gente sabe, informação pública, em que sabemos quem é o proprietário de de todas as terras. Isto é importante no campo dos direitos fundiários e também deste diálogo. Muito obrigado. Muito obrigado, Numi. E muito obrigada mais uma vez a todos os palestrantes pela sua contribuição tão interessante e também por estarem a horas para termos tempo algumas perguntas e respostas. Vamos então passar para as perguntas e respostas. Talvez haja oportunidade para os palestrantes responderem a certas coisas que surgiram através dos outros palestrantes, bem como do público. Houve muitas perguntas, então não vamos ter tempo de responder a todas, mas esperemos que tenhamos algum tempo para mais algumas perguntas de interesse. Então vou então colocar algumas perguntas e pô-las aos palestrantes. Se verem alguma resposta, alguma pergunta que querem responder, digam-me, mas penso que as suas respostas sejam bastante curtas para podermos responder ao máximo número possível de perguntas. Há uma aqui especificamente para o Freeman, em relação ao governo do Zâmbia. Como é que o governo do Zâmbia reconcilia o esforço de desenvolvimento através do investimento no setor de mineração e garantindo a segurança dos direitos dos povos indígenas e tradicionais? Freeman, você já começou a falar sobre alguns dos compromissos e tomada de decisão, trabalho que vocês estão a fazer, a envolver as autoridades tradicionais e os desafios de garantir os direitos tradicionais. Será que pode elaborar em resposta a esta pergunta? Muito obrigado, Emily. Eu acho que esta pergunta liga com outra pergunta que já respondi. Então, o governo de Zâmbia já mostrou ao longo do tempo que queremos garantir que ou reformamos ou vimos uma solução com a maior parte dos líderes tradicionais, mas o desafio tem sido que o nosso quadro atual não proporciona para a devolução da terra. Então, uma vez que a terra seja convertida do sistema tradicional para a terra não pode ser devolvida. Então, há muitos líderes tradicionais que querem segurar a terra e impedir o investimento, e há exemplos que nós podemos dar em comunidades em que os líderes tradicionais são muito hesitantes em abrir as terras para o desenvolvimento. Então, o desafio, como a Naomi está a dizer, é muito difícil porque é muito difícil identificar como é que a comunidade vai beneficiar do investimento à parte de esperar para ver para ver o que é que o desenvolvimento vai trazer. Mas o investimento nessa comunidade, portanto, mas há muitos impactos em termos de poluição, perda de terra. Então, o que está a acontecer no momento é que o governo do Zâmbia está a tentar trabalhar com as comunidades através dos seus líderes tradicionais. Nós temos uma Casa dos Chefes, que é uma plataforma para a governança dos líderes tradicionais. Então, o que o governo está a tentar fazer é garantir que a governança e a administração pode ser feita de uma vez, de uma maneira que ambas as entidades têm podem apresentar os seus objetivos e o governo supervisiona a negociação, especialmente com certos investidores. Mas
mas eu quero dizer que também, assim, há vontade de ter o quadro jurídico atual reformado e o governo já tentou reformar, já tentámos reformar uma lei, vamos também emendar a política 2015 para lidar com os problemas de deslocação, para certificar que são feitos de acordo com a lei. Os desafios eram que a política utilizada não tinha o suporte de uma lei para apoiar. Então estamos a considerar esse aspecto para termos uma abordagem mais holística e para e não termos só uma política que não tem fundamentação jurídica. Então são esses alguns dos passos que estamos a tentar dar para tentar criar a reforma e também resolver os problemas no terreno, nomeadamente aqui no que diz respeito aos líderes tradicionais. Muito obrigado, Freeman. Uma resposta bastante interessante. Esta pergunta dá-nos um verdadeiro sentido do que está a ser feito. Eu gostaria de ver aqui uma pergunta que foi feita à Naomi. Você mencionou uma situação em que todos ganham, em que as empresas mineiras investem nas comunidades como um modelo ideal. Você tem algum exemplo concreto de empresas de mineração que passaram para além das royalties e como é que nós podemos demonstrar que isto é do seu interesse também? Muito obrigado. Muito obrigado pela pergunta. Antes disto ser lei, nós tínhamos uma empresa que estava a planear criar uma fábrica grande na parte norte do país para produzir cimento. E estas terras eram de posse tradicional e a comunidade era bastante hostil. Nós temos que resolver maneiras de trabalhar com a comunidade. Então estamos a falar como obtemos a licença social para trabalhar nesta comunidade hostil. Isto ocorreu antes da lei ser efetivada. Então temos esta empresa específica, é um bom exemplo, em que os apoios tinham um programa de apoio à comunidade, investiram 10 mil shillings caneses nesse esquema, nesse programa. Eles patrocinaram 2 estudantes universitários e 5 estudantes numa instituição local do terceiro setor. Abriram fontes de água pura, que é uma zona onde o acesso à água era bastante difícil. Então, foram algumas das coisas que podem ser feitas que as empresas podem fazer nas comunidades, para as comunidades também poderem trabalhar com elas e também fornecer os direitos sociais para eles poderem minar. Então é um dos aspectos da nova lei que nós estamos a trabalhar para passar estas decisões para as comunidades locais. Acho que este é um bom exemplo para o desenvolvimento comunitário, do desenvolvimento comunitário. Muito obrigado, Nomi, por ter respondido a essa pergunta. Há uma pergunta semelhante colocada ao Andy. Andy, se conseguir ouvir a pergunta, você acha que há alguma maneira que os povos indígenas e as mulheres que são marginalizadas podem ter uma solução em que todos ganham com as minerações por empresas de mineração? Como é que isso seria? A Naomi há pouco já falou sobre a mineração artesanal.
que algumas comunidades estão a minerar, isso é a mesma coisa, isso é o mesmo, a mesma coisa acontece no seu contexto? Atualmente, uma vez que há uma tendência para a mineração, exploração mineira do níquel na Indonésia, nós temos muitos problemas, recebemos muitas queixas das comunidades impactadas, afetadas, uma vez que o lobbying tenha sido feito com o governo e com as empresas, nós também aplicamos, nós apresentamos as queixas que nós recebemos, mas é difícil para nós fazer as empresas e os governos aperceberem-se das necessidades das comunidades. Então as soluções podem estar presentes se o governo estiver a implementar a sua autoridade na manutenção, no respeito da comunidade, dos direitos da comunidade, para que os seus direitos não sejam afetados pela atividade de mineração. Então, nós já tentámos comunicar com o governo ao nível ministerial e também com o governo provincial. Então também oferecemos soluções ao governo para fornecer compensação para as comunidades que foram afetadas pela atividade mineira, por exemplo, os pescadores que são afetados por causa da poluição nos oceanos, mas nós não ouvimos ainda nada das empresas. Então, na Indonésia, as empresas de níquel não estão, não estão lado a lado com as comunidades. Então, na verdade, estas soluções podem ser obtidas pela comunidade se o governo estiver disposto a implementar a sua autoridade. Por exemplo, há uma política que devia ser cumprida por parte das empresas. Por exemplo, as empresas têm de fornecer compensação pelas comunidades afetadas. Então, obrigado. Muito obrigado, Andy. Uma pergunta para o Mark. Mark, pode-nos dizer algo sobre o Minicadastas e a posse beneficiária? E juntamente com isso, você mencionou também os exemplos de quando as comunidades não querem prosseguir com a exploração. Talvez possa elaborar um bocadinho. Não, com certeza. Nós não falamos muito sobre mecanismos existentes que contêm informação sobre o setor de mineração. A Cadastas é o mecanismo governamental na maior parte dos países que contém informação sobre os títulos, concessões, licenças e autorizações de vários tipos. Antigamente estavam desatualizados, haviam registros em papel, não era fácil de ter acesso a eles, mas tem havido muita experimentação, incluindo no Zâmbia e outros países no continente, sobre colocar esta informação online, portais online, e é parte do trabalho da ITI nos nossos países membros, em que agora é cada vez mais possível aceder a informação em tempo real que mostra geograficamente onde é que estão as fronteiras, os limites. Então é possível literalmente ir online através do site da Cadastas e vermos nós próprios onde é que estão essas linhas ao redor de uma licença. Então isso é uma informação essencial
e se calhar uma pessoa do Land Portal poderá elaborar sobre este projeto. Esta informação, este projeto é importante não só para a transparência, mas também reduz a possibilidade de pagamentos corruptos, problemas de licenciamento em que os oficiais aceitam dinheiro para falsificar registros ou para não publicitarem registros. Então eu vejo muito progresso nesta área e o possível e a possibilidade de fazer ainda mais. O problema é que muitas vezes eles não incluem as atividades artesanais. Portanto, nós focamos-nos mais nas atividades formais de grande escala. Então, esse é um dos desafios e muitas das coisas que temos estado a falar nesta sessão também dizem respeito a algumas dessas operações que muitas vezes operam à margem da ilegalidade, da legalidade, e onde vemos alguns dos problemas da influência política mais acentuadamente, e se calhar não falámos ainda suficientemente hoje, a tentação da mineração é tão grande que está a atrair muito interesse, investimento ilícito e às vezes de fontes politicamente motivadas, pessoas expostas politicamente. Então, outro instrumento que nós temos no EITI é acerca da posse beneficiária, que põe no domínio público exatamente quem são os proprietários dessas empresas envolvidas nas operações de mineração. Então, está a colocar muita informação para divulgar esta informação e esta informação tem que ser disponibilizada às comunidades locais e então os intermediários são importantes para transmitir esta informação às comunidades locais. No seu segundo ponto, eu tenho um exemplo, mas não de um dos três países aqui presentes. O que eu quero partilhar é da Jamaica, que, claro, tem sido um produtor de bauxite já há muito tempo, a produção de alumínio, onde há regras a longo prazo sobre áreas sensíveis do ponto de vista ambiental, especialmente comunidades de antigos escravos, em cuja terra, por lei, não é permitido minar o bauxite. E alguns dos depósitos mais ricos de bauxite estão nessas terras. E há muita disputa de momento se é possível ou não e sob que condições explorar esses recursos em consulta integral com essas comunidades. Então há exemplos como esse, mas seria muito bom ouvir talvez de outros casos em que, por exemplo, as comunidades indígenas disseram, por exemplo, não, na nossa terra não, isto não é para nós. Então esse ponto da escolha é um tema bastante importante para explorar. Muito obrigado, Mark, mais uma vez, por alguns exemplos bastante concretos. Vamos colocar mais um par de perguntas e depois talvez uma reflexão para terminar de cada um dos palestrantes no final da sessão. Ok, então o final par de perguntas. Freeman, talvez também possa refletir sobre esta pergunta que o Mark mencionou acerca da Ethnic e dos problemas de falta de conhecimento, se houver algum exemplo que possa partilhar, estratégias alternativas. Também aqui há outra pergunta ligeiramente diferente, noutro aspecto relacionado com os dados fundiários. Há uma pergunta sobre o papel dos doadores e do Banco Mundial, em digitalizar e modernizar os processos ao nível da administração pública. E será que esses doadores podem criar apoio na digitalização, nos processos de digitalização da administração pública e como é que você vê o envolvimento e a resposta aos desafios fundiários que temos estado a discutir hoje? Muito obrigado, Emily. Muito rapidamente, vou começar com o ponto dos doadores e dos bancos que podem criar apoio. Sim, isso é verdade. E no passado o governo do Zâmbia, e acho que ainda trabalham, por exemplo, com várias instituições, até mesmo a União Europeia está a apoiar a Zâmbia no projeto de governação de fundiária. Então nós vemos estas intervenções entrar, porque muitas vezes os governos locais não têm os orçamentos para facilitar algumas dessas intervenções, em que a tecnologia, no que diz respeito à tecnologia, muitas vezes
são iniciativas de outras regiões em que foram implementadas e estão a funcionar bem, então o governo então tem tendência a trazer essas iniciativas de volta para casa e receber apoio com os seus problemas. O desafio tem sido que há muito tempo é por isso que a sociedade civil também estava a promover a promulgação da lei de acesso à informação para ser mais fácil exigir informação. Nós não temos tecnologia, a informação está disponível. O problema é divulgar essa informação ao público. O problema a questão é porque é que isso é um problema? Há tantos pontos porque é que a divulgação da informação é difícil. Portanto, por exemplo, às vezes há requisitos contratuais e a transferência de informação é mantida ao mínimo, mas o que nós estamos a pedir é a transparência de informação para sabermos quais são os riscos de corrupção que o Marco mencionou, por exemplo, para que todo o elo da cadeia de valor possa ser transparente e remover a corrupção. Isto é um problema que está a acontecer, por exemplo, com o manganês, está a sair do país, o ouro está a sair do país sem pagar impostos. Então a informação é chave e o apoio dos doadores também é chave para utilizar essa tecnologia. A informação pública em termos de tecnologia na Zâmbia há dois processos. O Ministério dos Terrenos, das Terras, está a fazer um projeto piloto para a auditoria de terras, para saber quantas terras é que são de posse tradicional e, ao mesmo tempo o Ministério da Mineração está a utilizar a tecnologia de mapeamento digital e nós achamos que se esses dois mapas se sobrepuserem, vai ser muito importante para evitar conflitos de interesses no que diz respeito à mineração e outras áreas de interesses, como áreas protegidas no Zâmbia. Então, o papel do doadores tem tido um papel fundamental para o Zâmbia poder estar onde está. Muito obrigado. Muito obrigado, Freeman, por nos dar alguns projetos concretos e prioridades que têm vindo. Vou então passar para a ronda final dos palestrantes, comentários finais da sessão de hoje e depois vamos então terminar o evento de hoje. Então queria começar com o Mark, com um comentário final, somente 1 minuto cada um, por favor. Muito obrigado. Então, começando com o Mark. Mark, será que pode estar disponível para partilhar? Se calhar perdemos o Mark, então passamos para o Freeman. Freeman, talvez o senhor nos possa dar o seu comentário final e vamos ver se conseguimos ter o Mark de volta. Em primeiro lugar, as vozes das comunidades são muito importantes. Não podemos esquecer esse facto. E, em segundo lugar, quero enfatizar o conceito tal da transição energética tem uma palavra subjacente, que é a palavra justo ou justiça. E o que é que isso significa? Nós vemos várias intervenções no interesse na transição energética que têm sido defendidas por outros países na África. O que é que isso quer dizer para os países africanos? Nós precisamos que os governos trabalhem connosco para que possa alavancar a transição energética e, por último lugar, o nosso ambiente é como é. Então nós podemos minar tudo o que quisermos, mas em última instância temos que
nós temos que proteger o nosso ambiente é a nossa responsabilidade, o nosso desenvolvimento tem que ser seguro para as nossas comunidades locais e muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Freeman. Passo então a palavra a Naomi para um comentário final. Muito obrigado pelo convite e por esta discussão, por termos esta discussão em relação à mineração e ao tema fundiário. E muitas vezes nós falamos só sobre a mineração, nós esquecemos das pessoas que são proprietárias destas terras. Então, um desafio para todos nós, como é que nós podemos colaborar, garantir que todas as pessoas estão a participar na transição energética, desde as comunidades locais, os governos, todos, para que todos façam parte dessa transição energética. Para mim isso é importante. Como é que podemos fazer isso possível? Como é que podemos interligar os sistemas, o sistema de informação fundiário, o sistema de licenças? Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Nomi. Andy, vou-lhe passar então a palavra para o comentário final e depois então o Mark. Então, para terminar, na minha perspectiva, a representação, nomeadamente para aumentar a capacidade de conhecimento e o conhecimento das comunidades locais, da comunidade indígena e das mulheres também, é preciso aumentá-las, porque muitos dos seus direitos não estão a ser respeitados, estão a ser violados pelas empresas de mineração de níquel. Então esse é o primeiro aspecto. E o segundo ponto que nós temos que compreender é que todos nós sabemos que o conceito de transição energética é uma solução para o nosso ambiente e clima, e é isso que deve acontecer, e não o contrário. Por exemplo, eles destruem o ambiente, a desflorestação e tornam essas áreas em áreas mineiras, então destroem o ambiente para a expansão mineira, especificamente na Indonésia. E, por último lugar, a transição energética deve se concentrar nos direitos das comunidades e é preciso dar prioridade a isso, é preciso proteger esses direitos. E como é que nós podemos salvar os ecossistemas, especificamente o ambiente? E por último, nós também a transição energética, o conceito da transição energética não deve criar conflitos fundiários e etc. E por último lugar, queria também agradecer por nos terem convidado para sermos um dos palestrantes neste webinário. Muito obrigado pela oportunidade e obrigado a todos. Muito obrigado, Andy. Mark, todos têm 1 minuto. Mark, dou-lhe só 30 segundos. Muito obrigado. A importância crítica da transparência, como já nós ouvimos ao longo do webinário, esquemas de partilha de benefícios, envolver as comunidades, garantir o acesso segundo tecnologia. Falámos dos portais, da informação online, de importância vital para as comunidades acederem à informação e, por fim, rastreabilidade. Algo que não falámos muito hoje, mas há uma ligação muito importante entre a produção das minas e como é que as comunidades podem compreender o modo como esses produtos são exportados e que receitas é que eles ganham, que ganhos é que eles têm dessa exportação e que regressam a essas comunidades. Muito obrigado.
Pá, desculpas, obrigado, Marco, pela sua brevidade. Queria terminar por agradecer aos palestrantes, muito obrigado a todos por se juntarem a nós hoje. Nós agradecemos muito o envolvimento através do chat e a participação, e eu acho que houve muitas ligações feitas e esperemos que possamos dar continuidade a essas ligações. Eu acho que o Neil partilhou uma pesquisa no chat, penso que respondam a essa pesquisa para nós podermos continuar a melhorar os nossos webinars. E por fim, muito obrigado a todos que estiveram connosco hoje e um bom dia para todos. Muito obrigado. Muito obrigado.